felicidade? E o que é sofrimento? Por que a gente sofre? Isso é culpa de Deus? Basta a gente ligar a televisão para ver que o sofrimento é uma coisa que está em toda parte. Guerras, como lá na Síria, assassinatos, como no Rio de Janeiro, corrupção, que a gente tem visto todo dia no Brasil, injustiças, até mesmo nos tribunais, terremotos, como no Haiti, na Itália, na China, fome, como na Venezuela, inúmeras doenças, suicídio. Mas afinal, o que é felicidade? Na nossa concepção, é tudo que traz alegria, riso, ausência de dor, satisfação, realização pessoal. Lá em Eclesiastes, no capítulo 2, os versos 1 a 9 mostram onde o autor tentou encontrar felicidade. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Então a gente geralmente faz como ele, procura a felicidade na diversão, no lazer, brincadeiras, jogos, esportes, filmes, livros, passatempos, hobbies, nas nossas realizações, nos estudos, nos trabalhos que a gente realiza, nas compras, na saúde, investe na força, no vigor, em exercícios, na ausência de doenças, antes mesmo delas aparecerem. A gente busca nos relacionamentos também, no relacionamento amoroso, com os nossos familiares, nas nossas amizades. Só que essas coisas todas são efeitos. Qual é a verdadeira fonte? Deus é a fonte de toda alegria, de todo amor e de toda satisfação. Olha o que Salmo 16:11 fala. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Deus é a fonte da alegria. O Salmo 37, verso 4 fala assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Se a gente se deleitar em Deus, a gente vai ter a verdadeira realização. A gente vai descobrir quais são os desejos mais profundos que a gente carrega no peito e Ele vai realizar esses desejos. E a primeira carta de João, no capítulo 4, verso 8, fala que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele é a fonte de todo amor, de todo relacionamento bom, mesmo que a gente não reconheça isso. Imagina, por exemplo, que você é um mendigo e que todo dia você encontra uma comida, um prato de comida que foi deixado ali para você. Você vai se alimentar, você vai se deleitar, você vai ficar satisfeito, mesmo que você não reconheça quem foi que deixou aquilo ali. E com Deus é a mesma coisa. Mesmo que a gente não reconheça que Ele é a fonte, Ele continua abençoando a gente. E o que é sofrimento? É qualquer dor no corpo ou na alma. E se você for pensar bem, a gente está sujeito a ferimentos desde que a gente nasceu, às vezes até antes disso. Existe o sofrimento físico e existe o sofrimento emocional. O sofrimento físico são aquelas dores, feridas que a gente sofre no nosso corpo. Acidentes, agressões, doenças. Ao longo da vida, isso pode começar no nosso parto. Pensa só, que doloroso deve ser. É que a gente não lembra, mas os médicos dizem que assim que o bebê inala o ar pela primeira vez, os pulmões ardem e por isso ele chora. A mãe também, durante o parto, sofre muito. Às vezes não, mas isso é exceção da regra. Depois que a gente nasce, é comum a gente ter dor de barriga, otite. A gente toma injeção também para se prevenir com as vacinas. A criancinha pode ter dor de crescimento. A minha segunda filha tinha muito disso. Ela às vezes chorava, reclamando de dor nas pernas. E eu perguntava pro pediatra, ele sempre dizia: isso é comum, que se chama dor de crescimento. A gente sofre cortes brincando também, queimaduras, se rala todo quando leva um tombo no cimento, aparece bolha no pé, unha encravada, cárie causando dor
dor de dente, enxaqueca, torceu o tornozelo, dá uma dor danada, quebrou um osso, teve uma pedra no rim. Eu não tenho, mas quem tem diz que é uma dor danada. Às vezes precisa sofrer uma amputação, tem câncer, que na fase terminal traz muita dor. Às vezes sofre tortura por alguém. Mas você sabia que a dor é uma bênção que Deus deu para nós? Porque ela é um aviso de que alguma coisa não está indo bem com o nosso corpo, para que a gente possa tomar alguma providência. Você sabia que o grande problema da lepra é justamente a ausência de dor? Os leprosos têm lesões nos neurônios sensitivos que impedem que algum aviso de que alguma coisa está dando errado chegue ao cérebro. E com isso ele não toma nenhuma providência e continua danificando o próprio corpo. Existe um médico já falecido chamado Paul Brand. Ele era inglês, mas teve um ministério a vida dele toda na Índia, e ele estudava a lepra e tratava a lepra. E ele cansou de ver leprosos chegando para consulta, andando com o pé totalmente ferido, já com o osso exposto, e não sentiam absolutamente nada. Então, em vez de encarar a dor como um incômodo, encare como uma bênção de Deus, como um aviso que ele deu para você, para que você procure uma solução e impeça isso de ir piorando. Existe o sofrimento emocional também, que é o sofrimento da alma, quando há rejeição, medo, decepção em algum relacionamento ou nos estudos, quando, por exemplo, você é reprovado no vestibular, no trabalho, quando alguém puxa o seu tapete, você perde uma promoção, por sentimento de inferioridade. E se você quiser dar uma olhadinha, tem um vídeo já de autoestima que eu publiquei, vou deixar o link aqui embaixo. A gente sofre também quando a gente vê alguém que a gente ama sofrer, ou quando a gente vê alguém que a gente ama morrer. As dores da alma também podem causar sofrimento físico. É o que a gente chama de sofrimento psicossomático. E muitas vezes a cura interior, trazendo paz, trazendo perdão, trazendo reconciliação com Deus, trazendo confiança nele, pode trazer cura física também. Mas se Deus é fonte de alegria, fonte de amor e fonte de satisfação, e se ele é bom e todo-poderoso, que é o que fala lá no Salmo 100, no verso 5, vamos dar uma olhadinha. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Deus é bom sim. E ele é também todo poderoso. É o que fala lá em Lucas, no capítulo 1, verso 37. Pois nada é impossível para Deus. Nada. Tudo que ele quiser fazer, ele faz. Então, se é assim, por que a gente sofre? Vamos ver então a origem do sofrimento, ou seja, por que a gente sofre? A gente vê lá em Gênesis que Deus fez tudo bom e perfeito. É o que fala Gênesis 1, verso 31. Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. E quando fala bom aqui, não é como a gente fala, tá bom. Não, bom para Deus é bom mesmo, é excelente, é maravilhoso. Só que a criação de Deus inclui os seres que têm livre-arbítrio, anjos e humanos. E no meio disso tudo aconteceu a rebelião dos anjos, depois a dos homens. Se você quiser saber mais a respeito desse assunto, dá uma olhada no vídeo sobre salvação que eu já postei, o link vai estar aqui embaixo também. E uma coisa que a gente deve ter em mente é que Deus nunca vai desrespeitar o nosso livre-arbítrio, nunca vai desrespeitar a nossa capacidade de escolher, mesmo que seja escolher rejeitá-lo. Só que ele sempre nos avisa das consequências da nossa escolha e espera que a gente escolha bem. Esse é o espírito que está lá em Deuteronômio 30, nos versos 19 e 20. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deus é vida, e Ele mostra pra gente quais são as consequências da gente fazer uma escolha ou outra, e espera, fica torcendo, faz todo o possível para que a gente escolha bem. Só que nem sempre isso acontece. É isso que a gente vê na história de Adão e Eva, e a gente vê que o sofrimento entrou no mundo, na nossa história, como consequência direta do pecado, que foi a desobediência ao que Deus tinha ordenado a eles. Vamos ver o que aconteceu com Adão e Eva lá em Gênesis 3, nos versos 16 a 19. Depois que eles escolheram desobedecer, Deus falou assim
assim. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, você percebeu? Começou a ter dor na gravidez e no parto. Começou a haver domínio da mulher pelo homem, que é o que a gente chama de machismo, e atualmente virou sexismo. A terra foi amaldiçoada por causa da escolha deles também, e começou a produzir muita dificuldade, muita coisa ruim para atrapalhar o sustento deles. Começou a haver fadiga por causa disso, cansaço, e no final, morte. E a primeira morte a gente já vê na história de Caim e Abel, que foram filhos de Adão e Eva. Lá em Gênesis, no capítulo 4, os versos 3 a 8 falam assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, porque ele era agricultor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Tem gente que acha que o problema foi a oferta. Não, o problema foi Caim e a oferta dele. Deus não se agradou do coração dele, por isso rejeitou a oferta. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Olha a confirmação do que eu disse. O problema era como Caim agia. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado passou a ser uma constante na vida dos seres humanos. E a gente precisa dominá-lo para que ele não tome conta da nossa vida. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Ou seja, deixou o pecado dominar a vida dele. E no verso 23, um dos descendentes de Caim, chamado Lameque, falou assim para as suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. O assassinato passou a ser uma coisa super banal. E é mais ou menos isso que a gente vê hoje em dia, não é? A banalidade do valor da vida humana. Então o ciúme, o assassinato, tudo isso começou a ir. E a natureza, porque foi amaldiçoada pela escolha de Adão, agora está gemendo. É isso que Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, nos versos 19 a 22. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Então, por causa daquele que sujeitou a natureza, ou seja, o homem, lembra que Deus falou isso para ele lá no início de Gênesis, quando ele foi criado? Deus falou tanto para o homem como para a mulher: encham a terra e sujeitem-na, dominem-na. E por causa da escolha errada deles, a natureza agora começou a sofrer. E é o que a gente vê hoje em dia. Por que a gente tem tsunamis, terremotos, vulcões que estão em erupção, furacões, doenças antigas, doenças novas, cânceres, AIDS, síndrome de Proteus, síndrome de West, diversas outras síndromes, mal de Alzheimer? Em síntese, a gente sofre porque nós somos humanos. O que quer dizer isso? Primeiro, porque a gente está sujeito, nós somos frágeis, mas principalmente porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Nós estamos sujeitos à escolha errada que eles fizeram. Nós fomos criados não à imagem e semelhança de Deus de uma forma pura como Adão e Eva foram, mas agora nós temos a imagem de Deus já corrompida pelo pecado. É isso que está lá em Gênesis, no capítulo 5, versos 1 a 3. Esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Então não foi mais a imagem e semelhança direta de Deus, mas a imagem e semelhança de Adão, que agora já estava corrompida. Nós somos frágeis, foi isso que Deus falou para Adão e Eva. Lá em Gênesis 3, no verso 19, Deus falou assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Isso que
quer dizer a gente ser pó, a gente é frágil e a gente abriga o mal no nosso coração. Não foi isso que Deus falou para Caim? O pecado jaz à porta, tá deitado ali só esperando uma oportunidade para dominar a sua vida. Por isso a gente está sujeito a todas as consequências disso. Todo sofrimento decorre da escolha de Adão e Eva. Dores físicas, injustiças, catástrofes, culminando depois na morte. Por doença, por acidente, por assassinato ou por velhice. E existe sofrimento que a gente causa em nós também, sabia? Por exemplo, a gente cria motivos de ansiedade. Quando a gente almeja algumas coisas que Deus não almejou para nós, alvos que Ele não nos deu, esses alvos não acontecem, a gente se frustra e viva ou ansioso antes que essas coisas não aconteçam, ou frustrado depois que a gente tem a certeza de que não vão acontecer. E muitas vezes a gente não consegue enxergar a nossa contribuição para piorar tudo. Muitos jovens são assim, culpam o mundo inteiro, todo mundo é culpado. O pai, a mãe, o irmão, o primo, o tio, o professor, todo mundo, menos ele mesmo. E tem muitos adultos que são assim também. A gente já viu por que a gente sofre. Vamos ver agora então para que a gente sofre? Deus nunca quis o nosso sofrimento, só que Ele permite o sofrimento para fazer alguma coisa boa surgir a partir daí. Isso é que está lá em Romanos 8, no verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, não são só as boas não. E sabe o que me vem à mente? A história de José. Lá em Gênesis, a gente vê a história de um dos filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos homens e o penúltimo deles era José. Quando ele ainda era o caçula, ele era o preferido do pai. E os irmãos tinham ódio dele, tinham uma inveja danada que culminou nos irmãos vendendo o próprio José como escravo e inventando uma história para o pai dizendo que ele tinha morrido. José foi levado para o Egito, sofreu demais, foi acusado falsamente de estupro, foi preso, ficou anos lá. Mas Deus fez com que as coisas fossem acontecendo de modo que ele se tornou governador do Egito, abaixo só do faraó. E o final dessa história é que por causa da posição dele, por causa da sua sabedoria, da capacidade que Deus deu a ele de interpretar sonhos, inclusive um sonho que Deus deu a faraó, mostrando que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome, José conseguiu trazer sustento para muitos povos, inclusive para sua própria família. E no final de Gênesis, José fala assim para os seus irmãos: na verdade, vocês quiseram fazer o mal para mim, mas Deus transformou isso em bem. E é isso que Deus faz, Ele é especialista em fazer com que o mal acabe se tornando bem. Basta a gente confiar. E Ele pode usar qualquer coisa, qualquer sofrimento para extrair bem daí. Essa é a história do livro de Jó também. E se você quiser, dá uma olhadinha no vídeo sobre Jó que eu já postei. Então, para que Deus permite que a gente sofra? Para muitas coisas. Algumas delas são essas. Para que a gente conheça Deus. No capítulo 42 de Jó, os versos 1 a 6 falam assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. A gente pensa que sabe muita coisa, mas na verdade a gente não sabe não. E uma das formas da gente saber das coisas e conhecer a Deus é através do sofrimento. E muita gente se converte por causa do sofrimento. Eu mesma, eu não tinha assim nenhum sofrimento objetivo. Eu era uma pessoa normal, com pais normais, uma família normal, ia bem nos estudos, mas eu tinha uma angústia interior enorme que me fazia querer morrer quando eu tinha 18 anos. E no meio desse sofrimento, eu conheci Jesus. Eu vi que Ele era a saída para toda aquela angústia que eu tinha. E eu não deixei essa oportunidade escapar. Agarrei com unhas e dentes e Deus realmente fez com que a felicidade se instalasse no meu coração desde aquele dia. Isso quer dizer que eu nunca mais sofri? Não, pelo contrário. Eu tive muitos sofrimentos ao longo da minha vida. Com doenças, com falta de dinheiro, com problemas de relacionamento, com perseguição. Mas agora era diferente porque Deus estava comigo. Deus estava me ajudando. Que caminho eu devia tomar? Deus permite que a gente sofra também para que a gente possa conhecer a nós mesmos.
mesmos. C.S. Lewis fala que o sofrimento é um megafone de Deus para chamar a nossa atenção quando a gente não consegue ouvir a voz dele de uma maneira diferente. E esse megafone muitas vezes é silenciado pela lepra, por exemplo, como eu já falei. Deus também permite que a gente sofra para disciplinar a gente, para corrigir a nossa vida, como um pai corrige ao filho. Olha o que está lá em Hebreus no capítulo 12, versos 5 e 6. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se a gente pensa que por ser filho de Deus vai ter vida mansa, a gente está totalmente enganado, porque a gente tem um monte de coisa ruim no nosso coração, que a gente mesmo não está enxergando, e que precisa ser corrigido, para que a gente se torne digno de carregar o nome de Jesus no nosso coração. Deus também permite que a gente sofra com o propósito de curar ou desenvolver alguma área da nossa vida que jamais seria curada ou desenvolvida se a gente não passasse por aquele sofrimento. Por exemplo, o pai do pastor Caio Fábio da Araújo Filho tinha um ministério muito frutífero, até que ficou cego. E o que poderia ser o fim do ministério, de uma vida de dedicação a Deus e às pessoas, acabou se tornando um novo ministério, uma nova porta que Deus abriu para ele, fazendo com que ele se tornasse o melhor ouvinte, o melhor conselheiro que poderia existir. Deus também permite sofrimento para que a gente seja fortalecido. É o que Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, nos versos 9 e 10. Ele estava passando por algum tipo de sofrimento que ele chama de espinho na carne, que a gente não sabe direito o que era, e por 3 vezes ele já tinha pedido para Deus tirar aquilo da vida dele. Só que ele fala assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Fraquezas, no caso, são sofrimentos. São as coisas que Deus usa para trazer o melhor de nós, para que o poder dele se manifeste em nós e nos faça superar os nossos limites. E ele também permite que a gente sofra para que a gente possa entender o sofrimento do próximo e ajudá-lo. A minha filha mais velha passou por um problema quando ela era bebezinho, ela tinha 6 meses e ela teve síndrome de West. É uma doença muito grave, a forma mais grave de epilepsia. Se você quiser, pesquisa na internet. É a mesma doença que o filho da Isabel Filardes tem. E como sequela dessa doença, ela ficou cega. E a gente sempre orava e pedia que Deus fizesse alguma coisa por nós. A gente não sabia se ele ia responder a nossa oração com aquilo que a gente estava pedindo, mas o fato é que ela foi curada da síndrome de West, a cegueira foi regredindo, mas nunca foi curada totalmente. E ela ficou com atrofia do nervo óptico dos 2 olhos. E a gente sempre orando, pedindo que Deus curasse, e a gente foi vendo que Deus aparentemente não iria curar. E a gente ficou meio sem entender por quê. Quando ela cresceu, a gente sempre contava para ela essa experiência, e ela me perguntava, mas por que Deus não me curou totalmente? E a gente falava, não sabemos, mas ele tem um propósito. E hoje em dia, ela é pedagoga numa escola pública, e nessa escola ela teve a oportunidade de trabalhar com várias pessoas deficientes. E ela entendeu por que Deus não permitiu que ela ficasse 100% curada, para que ela possa entender o sofrimento dessas pessoas e poder ajudá-las. E hoje em dia ela é felicíssima e grata a Deus por não ter sido curada 100%. E na verdade C.S. Lewis fala uma coisa muito interessante. Ele diz que em vez da gente perguntar por que algumas pessoas sofrem, a gente deveria perguntar por que algumas pessoas não sofrem. Os maus, por exemplo, por que sofrem? Eles devem ser curados. Deus quer o bem deles, quer que eles se voltem dos seus maus caminhos. Mas e os bons? E ele mesmo responde, não com essas palavras, mas a ideia é mais ou menos essa. Às vezes as pessoas mais legais são as que estão mais longe de Deus, porque elas estão tão felizes na sua vida autocentrada e sem desenvolver todo o potencial que Deus tem para elas. Por isso, Deus manda sofrimento, para que elas despertem, acordem e se voltem para o seu Criador. Uma outra coisa é que existem doutrinas que dizem que crente não sofre nem adoece, que a gente deve decretar vitória, deve decretar cura e ignorar os sintomas. Só que tem um probleminha, isso não é bíblico. O pastor Caio Fábio fala que pior do que não ser curado é você ter que ficar curado. Isso é um fardo. E isso vale para os problemas também, não só para problema com doença, para outros tipos de problemas. Por exemplo, as enfermidades atingiram Eliseu. É isso que está lá em 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Atingiram Paulo também. É o que está em Gálatas 4, 13. Atingiram Timóteo. 1 Timóteo 5, verso 23. Sofrimentos horríveis atingiram José, que eu já falei. Está lá em Gênesis, dos capítulos 37 até o 41. Atingiram Jó, capítulo 1, versos
3 a 22, e capítulo 2, de 7 a 10, atingiram o profeta Jeremias, Jeremias 36 e 37, atingiram Ezequiel, capítulo 24, versos 15 a 18, Daniel, no seu capítulo 6, e além da doença, Paulo também foi atingido por inúmeros sofrimentos. Isso está em 2 Coríntios, no capítulo 11, versos 24 a 27. E inúmeros mártires que a gente vê na história do cristianismo. Então, quando a gente sofrer, você e eu devemos lembrar que nós não estamos sozinhos. Uma legião de cristãos sofreu e ainda vai sofrer. E o crente não é exceção. Quando a minha filha teve esse problema, eu ficava pensando, mas por que eu? Por que eu? Porque eu sou humana, porque eu estou sujeita a isso e porque Deus quis fazer um bem tremendo na minha vida e na vida dela. Uma coisa é certa, existe dom de cura. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, de 8 a 11. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. É obra de Deus, através das pessoas, mas é Deus quem está operando. É Ele que dá as condições para que a gente exerça, mesmo que a gente tenha o dom de cura. Não depende da nossa vontade, a gente é só um canal. E Deus vai curar usando quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser e se Ele quiser. Mateus 8,17 mostra que Jesus cumpriu a profecia de Isaías que fala assim: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele levou sobre o corpo dele, lá na cruz do Calvário, todas as nossas doenças. E ele é perfeitamente capaz de curar. A questão é, será que ele quer? Se você está passando por alguma doença, algum sofrimento, você pede cura e libertação e ele não deu, não precisa entrar em crise, porque não depende da sua fé somente. Não depende de quem vai orar por você, se tem dom de cura ou não, somente. Depende de Deus querer. É a mesma coisa que o dom de profecia. Eu posso até ter dom de profecia. Eu só vou ter uma profecia para alguém, não é se eu quiser, é se Deus quiser me enviar, me usar como um canal. E nem sempre o que a gente pede é o melhor. Paulo fala isso em Romanos, no capítulo 8, no verso 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente não sabe orar como convém. Deus é que sabe. E algumas vezes o melhor que pode acontecer para uma pessoa, para mim, é ter uma doença ou uma dor física ou emocional e não ser curado. Ou ser curado não quando a gente acha que deve ser, porque Deus usa isso para curar a nossa alma. Deus está interessado na gente como um todo, mas mais do que no nosso corpo, que um dia certamente vai morrer. Ele está interessado na nossa alma, no nosso caráter, porque isso sim é eterno. Mas uma coisa é certa, Deus sempre fica junto da gente. Olha o que o Salmo 41 fala no verso 3. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Enquanto você estiver doente, enquanto Deus não curar você, Ele vai estar junto de você no seu leito de enfermidade. Nesse exato instante, tem um monte de irmão que está sofrendo doenças, dores do corpo, da alma, perseguições também ao redor do mundo. Você sabia que aqui pertinho da gente, na América do Sul, tem isso? Pesquisa o que o Sendeiro Luminoso faz com os cristãos. No mundo árabe em geral. Lembra o que o Estado Islâmico fez com vários cristãos? Os cristãos palestinos estão sofrendo duplamente por serem palestinos e por serem cristãos sem o apoio dos cristãos, que muitas vezes apoiam só os judeus de uma maneira cega. Na Coreia do Norte também, em vários países que são fechados à religião. Se a gente achar que crente não sofre, a gente vai cair em alguns problemas muito sérios. Uma crise de fé quando a gente sofrer, e certamente a gente vai sofrer. Jesus falou isso lá no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou a gente vai ter uma vida de hipocrisia, tentando esconder aquele sofrimento pelo qual a gente está passando, já que crente não sofre, né? Ou mesmo correndo risco de vida, porque se crente não sofre, a gente acha que deve recusar ajuda médica, não reconhecendo que os médicos são instrumento de Deus para nossa cura. Qual é a solução então para o sofrimento? Não é evitar
evitá-lo, mas saber como a gente deve passar por ele. Lembra aquele texto de João que eu falei, em que Jesus disse, tenha um bom ânimo? É isso, tenha a disposição certa. Enfrente o sofrimento com bom ânimo. Como é que a gente pode ter bom ânimo? Primeiro, pelo arrependimento. Até pelo sofrimento que a gente mesmo causa às outras pessoas. E tendo fé no Deus que pode tomar tudo e fazer algo bom surgir, até o sofrimento. Seja o que for que esteja reservado para nós no futuro. Isso é fé salvadora. É o que está lá no Salmo 37, verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Confie o seu caminho, não esse caminho específico que você está passando agora, mas todo o seu caminho, até o dia em que você vai morrer e se encontrar com ele. Se ele quiser, ele vai responder às suas orações com um sim, do jeito que ele quiser. Já falei isso, quando ele quiser e usando quem ele quiser. Mas ele pode ter outros planos melhores para você. Receba esses planos, sejam quais forem, de braços abertos, cheio de confiança no amor de Deus, e a sua vida vai florescer, mesmo em meio ao sofrimento. E lembre-se, no final, Deus vai eliminar todo o sofrimento, enxugando todas as nossas lágrimas. É o que está em Apocalipse 21, nos versos 1 a 5. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada por seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, portanto confie nelas. Você quer saber mais a respeito desse assunto? Dê uma olhadinha no livro de C.S. Lewis chamado O Problema do Sofrimento. Você pode ler também Tá Doendo, do reverendo Caio Fábio, a respeito do sofrimento que não recebe cura. Philip Yancey escreveu Oração, ela faz alguma diferença? O livro maravilhoso e muito honesto a respeito de orações, inclusive as não respondidas. Ele também escreveu A Dádiva da Dor, abordando a lepra e o trabalho do Dr. Paul Brand na Índia. Você pode ler livros também a respeito dos mártires cristãos, como Heróis da Vida Cristã, escrito por Wesley Duell. E também pode dar uma olhada nos livros do irmão André, sobre os cristãos que sofrem, cristãos perseguidos, cristãos mortos, cristãos que muitas vezes não têm nem acesso a uma Bíblia. E na semana que vem, a gente vai falar a respeito de família. O que a Bíblia fala a respeito disso? Relacionamento entre marido, mulher, pais, filhos, irmãos. Se você tem interesse nisso, eu encontro você na semana que vem.